Aí amigo, aí amiga, bom dia, bom dia. Boa segunda-feira para todos nós. Segunda-feira nós amanhecemos em oração. Eu amanheci aqui em oração, meu anjo, né? E você sabe o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Em Israel, precisamente. Acordo de paz nessa madrugada com o Hamas, né? Israel e o grupo terrorista, né? Na opinião, depois daquele ataque, né? 2 anos atrás, um grupo terrorista Hamas. Então nós estamos lutando aqui com Deus em oração, pedindo paz, né? Pedindo a paz do mundo, pedindo a paz, orando também, pedindo a paz no Brasil, na política do Brasil, né? Essa disputa de poder da esquerda com a direita, né? As coisas injustas que a gente vê acontecendo. Então nós estamos orando pela paz, nós queremos a paz. O Brasil quer a paz, eu quero a paz, você quer a paz, porque a gente acredita que só com a paz verdadeira, né, que provém de todo entendimento, né, é que nós vamos conquistar um mundo melhor, né, que todos nós vamos conquistar um mundo melhor. Para o Brasil, para o mundo todo. Então, ninguém quer guerra, gente. Ninguém quer guerra. Qual a pessoa em sã consciência que quer guerra? Assim, sã consciência. Não tem. Quem quer a guerra, quem quer a desunião, quem quer a intriga, a fofoca, é do diabo. Quem mente para forçar uma situação, para alterar e mudar toda uma situação de um determinado acontecimento, é o diabo. Então, quando você vê que existe intriga e fofoca, sai de perto, que é coisa do diabo, tá? Isso é em relação à família, isso é em relação à política, isso é em relação à empresa, né? A trabalho e serviço. Quando você vê que tem intriga, fofoca, um falando mal do outro, quando o outro não está presente pelas costas, é do diabo. Então sai disso aí. E em relação a Israel, o Estado judeu, né? Israel é o único Estado democrático ali naquela região ali. O resto é tudo Islã e é ditadura, tá? Ditadura imposta pela Jihad Islâmica. Guerra, né? Guerra contra os cristãos, guerra contra... Isso vem desde a época da Idade Média. Então ali é uma briga entre primos e irmãos, né? Por causa da terra. Que terra? A terra de Canaã, aquela terra onde está Israel. Desde os tempos bíblicos. É por causa da terra, tá? Por causa da herança de Abraão, né? Então quem lê Bíblia, quem estuda um pouco de história, sabe disso. Sabe disso. Ali é briga entre irmãos, por causa da terra. Da terra ali onde fica Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é tão visitada no mundo todo. Onde fica aquela região ali do mar de Genezaré, lá em cima, né? Que é o mar de Tiberíades também, que é um lago de água doce. Então a briga ali é pela terra, tá? Para você ter um pedaço de terra para você construir seu prédio, ter o espaço para você plantar. É ali por causa disso. E isso existe desde os tempos bíblicos. Entendeu? Tudo foi causado por desobediência a Deus, porque Deus falou, olha... Falou para o povo de Deus, né, que era na época, não é mais, tá? Na época era o povo de Israel. Todo inimigo que vocês encontrarem, os cananeus, matem todos. Não é para deixar nem filho, nem criança, nem idoso, nada. É para matar todos. Porque eu quero acabar com os cananeus. Os cananeus. Israel havia vindo do Egito, né? Eles foram escravos lá no Egito por muito tempo. Espere só um pouquinho que eu vou pegar água, tá bom? Aí eu vou continuar conversando, falando para você sobre esse assunto aí, a gente vai estudar um pouquinho mais a Bíblia, tá? Com licença. Então fui ali pegar água, né? Então, toda essa situação é por causa da terra, né? Então eles foram, essa briga prosseguiu,
depois da diáspora, depois que os judeus foram expulsos de lá, no ano 70, quando os romanos chegaram lá, o general Tito, no ano 70 da nossa era, já depois de Cristo, né? Cristo falou que aquilo ia acontecer, que o templo ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, aquele templo que existia lá, que Herodes tinha reconstruído. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. O templo de Salomão, aquele templo maravilhoso, tal, foi destruído por Nabucodonosor. E o povo de Israel, o povo judeu, foi preso para a Babilônia. Né? Ficaram lá 70 anos. 70 anos na Babilônia. Depois Daniel falou que eles voltariam. Eles voltariam com a ajuda de Ciro Grande. Aí eles vieram e reconstruíram o templo, reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram os muros e o povo de Israel voltou. Nem todo mundo, mas muitos voltaram. Aí eles reconstruíram a terra. Aí quando eles estavam lá, eles fizeram uma reforma enorme. E aí, com o tempo, eles foram dominados por Antíoco Epifânio, né, que invadiu aquela região e novamente dominou o povo de Israel por desobediência a Deus novamente, né? O povo de Israel se tornou desobediente. É um povo cheio de briga entre si, entre irmãos. Eles brigam entre si, né? E aí o templo foi destruído novamente. Aí veio Herodes, o período de Herodes. Herodes foi, reconstruiu o templo, reformou o templo, reformou os muros da cidade de Jerusalém. E aí veio Jesus. Aí na época de Jesus, Jesus falou que, na época de Jesus quando veio, os romanos já tinham dominado os Seleucidas. Os romanos dominaram os Seleucidas e dominaram aquela região lá. E aí Jesus veio. Na época de Jesus, quem estava dominando ali os romanos. Tinha até um procurador romano chamado, até na época de Jesus, quando Jesus faleceu, chamado Pôncio Pilatos. Você conhece a história de Pôncio Pilatos e Jesus? Ele era um procurador romano, uma espécie de governador, né, a mando de Tibério César. Jesus falou, quando estava lá, que no ano, daqui a um tempo, Jerusalém vai ser destruído. Quando eles mostraram o templo para Jesus, os discípulos mostraram o templo para Jesus. Jesus falou, olha, nesse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo, que eles falavam, é o templo glorioso e tudo mais, tal. Né? Jesus predicou, profetizou que seria tudo destruído. E foi, no ano 70, quando os romanos chegaram lá, os cristãos, quando viram que Jesus tinha falado, lembram que Jesus falou que era para se retirar da cidade e ir embora. Eles pegaram, saíram da cidade. Os cristãos todos saíram de Jerusalém. Saíram. Aproveitaram uma situação, uma ocasião de guerra, que os romanos meio que se retiraram dali, porque eles estavam sendo atacados pela retaguarda. Então os romanos saíram do cerco da cidade, e os cristãos que estavam dentro da cidade aproveitaram aquele recuo dos romanos, saíram, foram embora, sumiu. E aí os romanos voltaram novamente com o exército, sitiaram a cidade, e começou uma guerra, invadiram, destruíram o muro, invadiram a cidade e destruíram o templo. E não ficou pedra sobre pedra. O templo todo foi destruído, foi tirado até... E aí o que aconteceu com os cristãos e os judeus? Eles fizeram a diáspora, se separaram, cada família foi para um canto do mundo. E aí, dessa forma também o evangelho foi espalhado para o mundo, porque entre os cristãos, entre os judeus, estavam os cristãos que se espalharam pelo mundo e proclamaram a mensagem de Jesus Cristo pelo mundo afora. E aí, no decorrer do tempo, os romanos tomam conta do cristianismo, principalmente através de Constantino, o primeiro César, o papismo, o primeiro papa foi Constantino. E ele muda a religião cristã. Ele coloca elementos da religião mitraísta, né, no cristianismo, e torna a religião cristã a religião oficial do Estado romano, de todo o Império Romano, para conquistar o mundo. Porque enquanto eles estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos, mais cristãos aderiam a Cristo. Então ele falou, já que eu não posso me juntar contra o inimigo, eu vou me juntar a ele. E se juntou aos cristãos, se tornou a religião oficial do Estado, e ele se tornou o primeiro líder da igreja cristã, que ele chamou de católica, mais tarde romana, tanto é que ficou o nome não de igreja cristã, né? Igreja católica, universal, romana. E aí o cristianismo todo adulterou sua doutrina. Você pega na Bíblia, a doutrina sã e pura na Bíblia Sagrada é outra do cristianismo. Aí você vai misturar com o catolicismo, é completamente diferente. O catolicismo veio
e trouxe adoração de imagens. Deus falou que não era para adorar nenhuma imagem. O catolicismo veio adoração e intercessão de santos. Deus falou que não é para adorar nenhum santo, que o único santo é Deus, é Jesus. O catolicismo trouxe a figura do padre de Roma, o Papa. Jesus falou que ninguém chameis de Papa, ninguém chameis de Pai, você só tem um único Pai que é Deus. E aí veio a subversão, veio a mudança no cristianismo, entendeu? O cristianismo se apostatou. E o homem se assentou no trono de Deus, se chamando Deus, infalível como Deus e mandatário do povo de Deus. Quem que é esse? É o Papa, é o papismo. Então o catolicismo é uma religião que Pedro falou que seria o quê? A Babilônia. Pedro chamou a religião de Roma de Babilônia e chamou Roma de Babilônia. Pedro, que muitos deles falam que é o primeiro Papa. O primeiro Papa não foi Pedro. Pedro nunca se julgou o líder da igreja. O líder da igreja, desde o princípio, colocado por Jesus, foi Tiago, irmão de Jesus. O primeiro líder da igreja, de fato. E a igreja começou lá em Jerusalém, não começou em Roma. Entende? E aí, nesse período todinho de Idade Média e tudo mais, a própria igreja perseguiu os próprios cristãos, os líderes da igreja. Os papas começaram a perseguir aqueles que não concordavam com que a igreja mãe, que eles diziam, né, que Pedro chamou de Babilônia, introduzia na igreja. Então aí introduziu adoração à imagem, adoração a outros deuses, intercessão de santos. Santo não intercede nada. Santos, que são pessoas, que são criaturas, quem intercede é só Jesus. A Bíblia diz que só Jesus é o nosso intercessor, o nosso mediador entre os seres humanos e Deus Pai. É o nosso mediador, é só Jesus. Não é Virgem Maria, não é Santo Expedito, não é a Nossa Senhora de Aparecida, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é o pastor da sua igreja, não é o padre que você vai contar que ele vai interceder por você. Não é. O único que pode perdoar pecados e te dar penitência é só Deus, é só Jesus. Você tem que ir diretamente a Ele, Jesus. Então muitas coisas foram introduzidas na igreja. Adoração do domingo em vez de adoração no sábado. A lei de Deus fala que é para adorar o sábado. Eles falam que é para adorar domingo e dias de festas. Então a igreja apostatou. O cristianismo apostatou. Por isso que em 1538, 39, um padre da igreja lá na Alemanha, chamado Martinho Lutero, quebrou a igreja. Teve um cisma na igreja católica. Ele quebrou, porque ele mostrou a Bíblia, e mostrou que na Bíblia nós não precisamos pagar a indulgência, porque o Papa da época queria comprar o perdão das pessoas, pagar pelo perdão. A pessoa vai pedir perdão, não, você tem que pagar agora pelo perdão, porque ele queria construir a Capela Sistina, construir o que hoje é o Vaticano lá, com as obras de arte e tal. Ele precisa de dinheiro. Aí ele começou a vender perdão. Perdão é indulgência. E aí o padre que conhecia a Bíblia Sagrada, que era Martinho Lutero, que lia a Bíblia Sagrada, que conhecia as palavras de Paulo e conhecia as palavras do Evangelho de Jesus, se revoltou, chamado Martinho Lutero. Falou, peraí, esse Papa está transformando a igreja, a religião, em mercado. Quem que diz que você tem que pagar pelo perdão de Deus, pela indulgência? E aí esse acontecimento foi conhecido como uma reforma. Na verdade foi uma quebra do cristianismo. E aí os seguidores de Martinho Lutero fundaram a igreja protestante, que os católicos chamam de protestantes, mas nós nos autodenominamos cristãos. Cristãos. Igreja, religião. Cristão é seguidor de Cristo. Entendeu? Então fundou a igreja, aí veio a igreja luterana, a igreja batista, anabatista, a igreja adventista, a igreja presbiteriana, veio vários outros ensinadores, né, que fundaram essas denominações religiosas. A adventista mesmo foi fundada por Tiago White e Guilherme Miller, que era um batista. E aí o Tiago White casou com uma mocinha chamada Ellen White, que também fez parte da fundação da igreja adventista. Hoje eu sou adventista, por exemplo. Porque o adventista, ele é chamado pelos outros cristãos de fundamentalistas. Porque tudo que eles acreditam está fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não é o que Ellen White diz, não é o que o Tiago White diz, não é o que Guilherme Miller diz, não é o que José Bates diz. É o que a Bíblia diz, o que diz o apóstolo Paulo, o que diz Jesus, o que diz a palavra de Deus. Então a igreja adventista é fundamentada na Bíblia Sagrada. Entendeu?
E aí vem essa guerra agora contra a Bíblia. No final dos tempos, a guerra também está sendo, e você sabe disso, a guerra está sendo contra a Bíblia, contra o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia fala que o homossexualismo é pecado. Aí aqueles que vivem na homossexualidade falam que não, que a gente já nasce homossexual. E a Bíblia fala que não, que o homossexualismo é uma opção, uma escolha errada, porque Deus falou que nós não devemos adulterar, não devemos fornicar, nós não devemos ter uma vida com relações sexuais ilícitas. Tanto é que na igreja adventista você não é batizado se você não for casado. Se você só viver em parceria com a pessoa, não é batizado. E se dois homens viverem juntos em relação sexual, também não é batizado na igreja adventista. Sabia disso? O homossexualismo não é aprovado pela igreja adventista. Não é. Então, porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento, abstei-vos das relações sexuais ilícitas. A relação sexual lícita, segundo a palavra de Deus, é entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Uma parceria, um compromisso. Entendeu? Então a igreja adventista não aprova esse negócio aí de ensinamento sobre gênero nas escolas. A igreja adventista não aprova a questão para você guardar o domingo. A igreja adventista guarda o sábado, como está na lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei adventista procura seguir estritamente a lei da saúde, evitando, por exemplo, comer carne de porco. Não come carne de porco, porque na Bíblia diz que porco não é alimento. Tem uns animais que são alimento, que pode comer, e tem uns animais que não são alimento, que não se pode comer. Levítico capítulo 11. Entende? Então a igreja adventista proclama uma reforma pró-saúde e uma reforma pró-doutrina da igreja, cristianismo. Voltar à Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, estudar as profecias da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre os acontecimentos dos últimos dias antes da volta de Jesus. Então fala sobre profecias do Apocalipse, do livro de Daniel e dos demais outros profetas. Inclusive Jesus. São Mateus capítulo 24 é um sermão profético. E outros textos mais ali do Evangelho, que é sobre profecia. Entende? Então a igreja adventista pede uma reforma no cristianismo, a volta ao original da Bíblia Sagrada. Você estudar a Bíblia com profundidade, entender o que a Bíblia está te ensinando. E é sobre isso que nós queremos falar nesse momento. Primeiro a gente vai estudar a meditação matinal, né? Que é esse livro aqui. Esse ano a meditação matinal é sobre descobertas da fé, do pastor, arqueólogo e doutor Rodrigo Silva. Meditações sobre temas variados. E hoje o tema de segunda-feira, é estátua de sal. Ontem foi sobre o dia das crianças, hoje é sobre estátua de sal. Hoje é dia 13 de outubro. Vamos ver o que ele fala sobre estátuas de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, verso 26. Por que Deus transformou a mulher de Ló em sal? Olhar para trás é tão ruim assim? O texto hebraico de Gênesis 19, 26 diz literalmente o seguinte: estando ela atrás dele, seu marido, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O fato de andar atrás do marido pode espelhar uma cultura patriarcal, ou mais provável, que ela estava menos disposta a deixar Sodoma com todos os seus pertences. Talvez a expressão olhar para trás seja uma forma idiomática para dizer que ela regressou em direção à cidade em chamas. Jesus usa a mesma expressão ao falar daqueles que abandonam o caminho do reino, voltando para o lugar de onde vieram, ou seja, olhar para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, verso 62. Nas ruínas de Pompeia são encontradas verdadeiras estátuas de pessoas que morreram durante a erupção vulcânica por terem retornado para buscar seus pertences. Portanto, não era só uma questão de olhar para trás, afinal. Abraão e Sara fizeram o mesmo, ou seja, contemplaram Sodoma de longe, mas não sofreram a mesma consequência.
podemos supor que, ao voltar a esposa de Ló, tenha caído em algum poço de material incandescente, ou tenha sido coberta por cinzas igualmente em chamas, modificando a estrutura molecular de seu corpo, ou revestindo-o com uma camada de enxofre que depois se solidificou. Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias que haviam ultrapassado o limite da paciência de Deus, e por isso receberam o mesmo fogo que destruirá os ímpios no juízo final. Escapar com vida daquele lugar era algo para agradecer pelo resto de seus dias. Acontece que a mulher de Ló não se sentia assim. Ela não fugia com um sentimento de gratidão, porque o Senhor está destruindo um lugar com tantas coisas legais. Ela deve ter pensado. Seu coração estava preso aos bens materiais e não percebeu a chance que o Senhor lhe havia dado. E quanto a nós, estamos conscientes de que Deus está prestes a destruir este mundo e de que não compensa ficar presos a Ele? O motivo dessa história estar no Gênesis é que é o de nos prevenir de coisas que em breve acontecerão. Os anjos estão novamente nos convidando a fugir de Sodoma. Daremos ouvidos aos mensageiros de Deus? Uma pergunta. Será que a gente quer viver a sodomia? Queremos viver com os pecados de Sodoma? Ou queremos voltar à pureza, à origem com Deus? Né? É uma pergunta. E nós estudamos também a lição, chama-se Lição da Escola Sabatina. E esta semana o assunto será sobre memórias da graça. O que a gente vai rememorar a graça de Deus? E o texto base é Josué, capítulo 4, verso 23 e 24, que nos diz o seguinte: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês tenham o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então a lição está falando sobre essa história, que vocês deveriam lembrar e rememorar o que Deus já fez por vocês, dizia Josué. O policial sinalizou e João teve que encostar. O policial pediu sua carteira de motorista. Naquele momento ele percebeu que havia deixado a carteira de motorista no escritório. João explicou a situação e o policial perguntou em que ele trabalhava. Ele disse que era professor. Quando o policial aplicou uma multa a João, disse que ele não deveria encarar isso como uma multa. É uma mensalidade, ele disse. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade. E esta é a sua mensalidade para aprender a não esquecer sua carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Como seres humanos, temos a tendência de esquecer aquilo que está à nossa vista. Esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar. No entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Então, nessa lição, nós estamos estudando sobre memoriais ou memórias ou memoriais da graça. Cruzando o Jordão. Quando o povo de Israel cruza o Jordão, lá está relatado em Josué 3, de 1 a 5, e também em Números 14, 41 a 44, porque Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para cruzar, para o que estava prestes a acontecer, para cruzar o Jordão. Se você ler esses dois textos aí que eu mencionei, primeiro Josué 3, de 1 a 5, e Números 14, 41 a 44, que relata quando eles cruzam o Jordão, Deus ele pediu que os israelitas se preparassem, porque ele iria realizar um milagre, e eles precisavam santificar-se. E em Números capítulo 14, a tentativa de lutar sem a direção divina resultou em derrota. Então, tudo que a gente for fazer, pedir a Deus primeiro e obedecer o que Deus está falando. Então, é importante orarmos todo dia.
É importante orarmos todo dia. Esta é a primeira vez em que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Josué 3:3. Até então a arca havia aparecido na conexão do santuário, Êxodo 40:21, na jornada de Israel no Monte Sinai, Números 10, e na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã, Números 14:44. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita e continha 3 objetos, cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. Primeiro objeto, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo objeto, a vara do sumo sacerdote Arão. E terceiro objeto, uma urna contendo o maná. Então a arca ali e os preparativos para atravessar o Jordão lembraram ao povo de Israel de que eles não estavam entrando em Canaã da maneira e no tempo que desejavam. A conquista seria bem sucedida apenas caso seguissem a vontade e o cronograma de Deus. O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, ele é descrito como entronizado acima dos querubins que cobriam a Arca da Aliança. E ele se moveria à medida que a arca avançasse. O termo traduzido como sacrifiquem-se se refere a um processo de purificação, semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar seu serviço no santuário. Esse termo está em Josué capítulo 3, verso 5. E é o que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. Essa consagração envolvia abandonar o pecado, remover todas as impurezas rituais. A mesma ordem corre em Números e relacionado ao iminente milagre de Deus. Então, quando Deus vai fazer um milagre, quando Deus vai fazer algo na sua vida, Ele pede para você se purificar, orar, jejuar, passar tempo com Deus. Se você está fazendo um grande pedido para uma grande cura na sua vida, para você obter sucesso financeiro em tudo, você tem que orar e jejuar. Tem que se sacrificar, entendeu? Orar e jejuar. Às vezes deixar de comer alguma coisa, às vezes ficar uns 3 dias sem comer, é muito bom para a saúde, né? O jejum e a oração, de joelhos, num lugar secreto, em segredo, para conversar com Deus, certo? O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder-lhes aquele território. E eles fizeram isso, atravessaram o Jordão, conquistaram a cidade de Jericó, as muralhas caíram. Salvaram Raabe e o povo gibionita ali que estavam com ele por causa de um estratagema que eles usaram. E agora eles precisavam se consagrar para conquistar outras cidades, outros povos que estavam ali. Outras cidades fortes também. Por que essas cidades fortes tinham que ser conquistadas? Porque eram cidades de pessoas idólatras. Eles eram idólatras, eles adoravam deuses, eles faziam como os de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, né? O ritual, né? Homem com homem, mulher com mulher, para adorar a Deus. Eles sacrificavam crianças, seres humanos, essas pessoas que viviam em Canaã, sacrificavam crianças. Eles faziam aberrações, não havia respeito pela propriedade do outro, invadia-se a casa do outro para tomar a mulher, para tomar o homem. Você vê na história de Sodoma e Gomorra lá, quando Deus manda fogo do céu. Era assim que eram aqueles povos. Por isso Deus não aguentava mais de ver tanta injustiça, tanta maldade, e ele pediu para que o povo de Israel fosse seu exército para destruir aqueles povos, naquelas cidades onde havia essas atrocidades, essas injustiças, essas mortandades. Destruam todos, porque todos estão contaminados pelo pecado, contaminados com essa cultura pecadora, pecaminosa. Então o povo de Israel era o exército de Deus. O povo de Israel para Deus era o exército humano de Deus para purificar a terra e também para pregar o evangelho eterno para todas as nações. Hoje, segunda-feira, fala o Deus das maravilhas. E aqui em Josué capítulo 3, versos 6 a 17, fala sobre a travessia milagrosa do Jordão nos dias sobre o Deus a quem servimos, né? Então, aqui, Josué capítulo 3, vamos abrir Josué, aqui capítulo 3, versos 6 a 17. O que diz no verso 6 a 17?
Diz o seguinte: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantam, pois, a arca da aliança e foram andando. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras que o Senhor vosso Deus disse. Mas Josué, nisto conhecereis que o Senhor Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora, disse 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, então eles cortarás, a saber, os que vêm de cima e se amontoarão. As águas que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar no Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, estava na cheia, né? Todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, que vinham lá da direção lá do mar de Tiberíades, né? Do lago de Tiberíades. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todos cortadas. Então passou o povo defante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus parou a água do rio que vinha, né? Parou e ficou seco, e eles atravessaram o rio Jordão. Foi um milagre maravilhoso. Então a pergunta aqui: o que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos? Nos diz o quê? Que a travessia milagrosa revela que o Senhor é poderoso, soberano e fiel às suas promessas. Ele controla a natureza e age em favor do seu povo. É isso que revela, né? Então a travessia do Rio Jordão é descrita em Josué 3:5 pela palavra hebraica Nifilaot, ou maravilhas, milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Ele que rege a natureza. Mais tarde os israelitas meditavam sobre esses atos e como resultado louvavam o Senhor. Salmo 9, verso 1. E o proclamavam entre as nações. Salmo 96:3. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito, Êxodo 3:20, Miqueias 7:15, a travessia do Mar Vermelho e a direção de Deus no deserto, Salmo 78, 12-16. Os autores bíblicos sabiam e testemunharam o fato de que Deus, que criou o mundo, não é limitado por sua criação. Para ele, nada é demasiadamente difícil. Literalmente, nada é maravilhoso demais. Seu nome e sua natureza são maravilhosos, pois ele está além de nossa compreensão. Deus pode tudo, porque ele que criou tudo. Então ele tem poder para parar o sol, ou para parar a rotação da Terra, dos planetas ao redor do sol. Ele tem poder para fazer uma estrela sair do lugar que está e vir para perto da Terra. Ele tem poder para parar a água do mar. Ele tem poder para vitrificar a água do mar, congelar tudo. Ele tem poder para tornar a água do mar de azul ou verde para vermelho, cor do sangue. Ele tem poder para fazer o peixe sair lá da profundeza, do mais profundo do mar. O animal que está lá, o maior animal ou o menor animal, sair de lá da profundeza do fundo do mar e vir para a superfície para que todos conheçam esse animal. Deus tem poder para isso. É Ele que faz essas obras maravilhosas.
em contraste com os deuses de outras nações que não podem salvar, Salmo 96:5 e Isaías 44:8, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo, e aqueles que o seguem podem confiar que ele intervirá em seu favor. O próprio profeta Zacarias usou um termo semelhante, que vem da mesma raiz de Niflohot, ao prever um futuro para Israel após o exílio babilônico. Ele viu que Jerusalém será totalmente reconstruída. Idosos se sentariam nas praças da cidade, e meninos e meninas brincariam lá. Zacarias declarou aos habitantes da capital, aparentemente incrédulos, já que a cidade ainda exibia os sinais de sua destruição. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes deste povo daqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. É o que nós estamos vendo hoje. Desde 1948, Jerusalém novamente é habitada por judeus, por hebreus. Porque Deus prometeu isso lá em Zacarias capítulo 8, versos 6 a 8. Então aquela terra é deles. É dos judeus, é dos hebreus, é do povo de Israel. E ninguém vai tirá-los dali. Nem o Irã, nem o Iraque, nem OTAN, nem ONU, ninguém. Aquela terra é do povo judeu, é do povo de Israel, porque é uma promessa da Bíblia, é uma promessa de Deus. Entendam isso. Terroristas ou não terroristas do mundo todo, entendam isso. Não adianta ficar contra o povo de Deus, porque vocês estão lutando contra Deus. Quando vocês lutam contra o povo de Deus, vocês estão lutando contra Deus. E aqui os cristãos que absorveram essa cultura do povo israelita, que estão espalhados no mundo todo. Quando vocês lutam contra um cristão, uma pessoa que se apega à Bíblia, que se apega à palavra de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Quando você luta contra um cristão fiel, cheio de fé, você está lutando contra Deus. Foi a lição de hoje, tá? Vamos orar e depois a gente vai às notícias do dia. Senhor, queremos agradecer. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor opera maravilhas no meio de nós. Porque quanto mais manifestamos o nosso amor a Ti, o Senhor se apega a nós e fica conosco. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor faz com que todas as cadeias, intrigas, fofocas, perseguições que vêm contra nós são quebradas, Senhor. E se nós tivermos que sair de algum lugar, é puro livramento. O Senhor está nos livrando do mal. Porque nós andamos com o Senhor. Porque nós vivemos uma vida de santificação. Uma vida presa ao Teu Evangelho. Mas, na verdade, é uma vida de liberdade, de libertação. Porque a Tua lei, os 10 mandamentos, a lei da liberdade, nos ensina a sermos livres e confiantes em Ti. Porque exercemos essa fé em Ti. Ó Senhor, pedimos pela paz mundial. Pedimos para que esse acordo de paz não seja só agora, mas seja também depois. Pedimos para que os homens tenham compreensão e noção e inteligência e vivam em harmonia, que respeitem uns aos outros. Apesar de não concordarmos com o que o outro faça, mas nós devemos respeitá-lo pelo que ele faz também, que seja feito, que ele faça alguma coisa errada na vida dele, uma coisa errada, uma coisa que vai trazer infelicidade e doenças para ele, mas que nós o respeitemos também, que nós não guardemos nenhum tipo de preconceito, que nós não façamos nenhuma acepção de nenhuma pessoa, que nós respeitemos o nosso próximo e que amemos o nosso próximo e que demos para ele palavra, para ele falar também. Que amemos também os contraditórios, os que não concordam, os que não dizem Deus não existe. Que amemos também esses que se dizem ateus. Que aprendamos a respeitá-lo também. E com o nosso testemunho, com a nossa confiança, com a nossa fé, talvez até nós possamos trazê-lo para a fé, fazê-lo acreditar em Ti, ao eles perceberem que nós o amamos, nós os amamos. Senhor, que essa sociedade mundial aprenda a viver em paz. E não mais usemos o artifício, a artimanha da guerra, da agressão, da violência. Que a violência acabe. Senhor, faça com que as pessoas cresçam de inteligência emocional para que entendam a dor do outro, um do outro.
Cura, Senhor, os enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que têm uma doença chamada pela medicina moderna de doença incurável. Mas o Senhor é o médico dos médicos, que tudo cura, Senhor. Cura os que estão doentes, Senhor, aqueles que têm fé em Ti, aqueles que têm clamado e pedido a sua cura, pedido ao Senhor. Senhor, dá-nos força, fé e firmeza para prosseguirmos e vivermos nos dias de hoje, como nós temos aí ao nosso redor tantas contradições, tantas coisas erradas, tantas imoralidades, tantas injustiças sociais. Senhor, que aprendamos a viver nessa sociedade de incongruências, de contradições. Fortalece cada vez mais a nossa fé em Ti. Não pelos nossos méritos, porque nós não os temos, porque também somos pecadores, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, agora vamos às notícias do dia, tá bom? Aqui do site Fishing News. Você sabe, né? Nós seguimos o site Fishing News. Vamos tomar água aqui, que a minha boca ficou seca, né? E está aí nas descrições, tá? O site Fishing News. Aí eu peço para você ajudar o site Fishing News, tá? Nesse número que a gente vai revelar daqui a pouco. E também ajude o Conectados 7 News aqui, ó, nesse QR Code, tá bom? R$2, R$5, R$10, eu brinco aqui, né? $1 milhão. É uma brincadeira, né? Ninguém vai doar $1 milhão, né? Mas você pode nos ajudar a prosseguirmos nesse ministério que é o Notícias do Dia, que é o Ministério Conectados 7, tá? Podcast Conectados 7 News, tá? Notícias. E vamos ao Conectados 7 News, notícias de hoje. Hoje, agora, nesse momento, é 7 horas e 47 minutos, segunda-feira, 13 de outubro. Cuiabá está fazendo 27 graus aqui em Cuiabá. 27 graus nesse momento. E o clima de hoje, gente, vai chegar à máxima, né? Vamos ver aqui qual será a máxima de hoje, né? Vamos lá, vamos botar aqui, vamos lá. A máxima de hoje será de 36 graus, tá? Mínima de 25 graus, máxima de 36 graus, né? Mas quando a gente fala 36 graus em Cuiabá, é a sensação de 37, 38, 40 graus, né? 39, 40 graus. A maioria do dia será nublado, expectativa de chuva fraca e dispersa. A máxima será de 36, como disse aqui, né? Sensação térmica nesse momento 27 graus, vento 13 km por hora, umidade 66%, tá? Um abraço para todo mundo de Porto Estrela, Poconé, Tangará da Serra, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio Leveger, Balão de Melgaço, né? Cáceres, pessoal de Sorriso, pessoal de Sinop, o pessoal de Rondonópolis, né? Planalto da Serra e todo o pessoal aqui ao redor de Cuiabá, da grande Cuiabá, tá bom? Da grande Cuiabá, Jangada, Tangará, eu já falei Tangará da Serra, né? Vamos às notícias de hoje então aqui no nosso Fishing News. Hoje, dia 13 de outubro, segunda-feira. Datas comemorativas. Hoje é o dia do fisioterapeuta. Se você faz uma fisioterapia, prepara uma lembrancinha para o fisioterapeuta seu e parabenize-o pelo dia de hoje. Dia da fisioterapia ou do fisioterapeuta. Dia do terapeuta ocupacional. Então, também é o dia do terapeuta ocupacional. Dia Nacional do Dinheiro. Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais e Dia Mundial da Trombose. Oh, meu Deus, existe até Dia Mundial da Trombose. Deus nos livre desse problema. Temperatura e indicadores financeiros. Lá em Florianópolis a mínima é de 20 graus e a máxima de 23. Só 3 graus a mais. O dólar está em alta de 2,38%. Um dólar está custando R$ 5,50. É bom comprar dólar aí, né? Porque está subindo o dólar. O euro também está em alta de 2,83%. Um euro está custando R$ 6,39. Os pontos da Ibovespa em baixa de 0,73% em 140.680 pontos. Bitcoin está em alta também de 4,0%. Um Bitcoin está custando R$ 638 reais, R$ 638.846 reais e 28 centavos um Bitcoin, né? É bom quem comprou Bitcoin na época, né? Que dava para comprar. Hoje está difícil porque está muito caro um Bitcoin.
IPCA, pontos do IPCA em alta de 0,48% desde setembro de 2025. E a taxa Selic se mantém em 15% em alta também desde o dia 18 de setembro de 2025, tá ok? Quanto que está custando a grama do ouro, Orivaldo? Está custando R$ 707,77. Portanto, a grama do ouro também está em alta. Se você está com ouro, parabéns, muito bem, né? Colabore com o site Fishing News, tá? Na chave Pix 41 99646 0100. Você pode mandar R$1, R$2, R$5, $1 milhão. Ajude lá o Roberto Vieira Filho a prosseguir nas notícias do dia no site Fishing News, tá bom? Vou novamente falar aqui do Fishing News, tá? Manda na chave Pix 41, que é o DDD, é um número de celular, 41 99646 0100, ok? Notícias nacionais. Vamos às notícias nacionais de ontem para hoje. O presidente Lula chegou neste domingo, dia 12, em Roma, na véspera de um encontro programado com o Papa Leão XIV no Vaticano e de eventos da ONU. Apesar de estar de passagem pela Itália, não há expectativa de uma reunião com a primeira-ministra Giorgia Meloni nesses dias. Conselheiro de Trump comenta caso de Felipe Martins e diz que não descansará até Alexandre de Moraes ser preso. O comentário surge após a divulgação de um comunicado pelo governo dos Estados Unidos, confirmando que Martins não entrou no país no dia 30 de dezembro de 2022, como havia sido apontado em documentos usados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para justificar sua prisão. Comissão de Segurança Pública do Senado discute regras para uso de drones por forças de segurança pública. Proposta de autoria do senador veneziano Vital do Rego prevê diretrizes, prevê diretrizes para o uso desses equipamentos em operações policiais e de investigação. Vamos voltar à notícia anterior sobre Alexandre de Moraes ter mandado prender o Felipe Martins, né? Alexandre de Moraes está encalacrado, ele e a família dele, depois de sofrer sanções da lei Magnitsky, agora conselheiro de Trump, que é prisão de Alexandre de Moraes. Então Alexandre de Moraes só fez burrada na época do Supremo Tribunal, ele está no Supremo Tribunal. Ele só faz M, aquele cara, todo mundo sabe disso. E ele que provocou uma guerra no Brasil, quando botou aí, acusou pessoas que queriam dar golpe no Brasil, quando não teve golpe nenhum. Não houve golpe, nem haverá. Porque o povo brasileiro quer democracia. Sempre quisemos democracia. Então, quando foram acusados de golpe, as pessoas foram presas, né? Alguns estão presos, inclusive generais. E tem pessoas inocentes no dia 8 de janeiro que estão cumprindo uma pena aí absurda de 14 anos, 15 anos, que nem assassino no Brasil tem essa pena, entendeu? Porque escreveu com batom numa estátua. Né? E uma velhinha que estava pregando o evangelho lá também está presa. Tem um monte de gente que está na situação ali. Pessoas inocentes. Fizeram um quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro. É verdade, fizeram uma bagunça, né? Mas já foi consertado e tudo mais, tal. Mas não é razão para mandar um monte de gente presa, do jeito que foi. Então, todo mundo está pedindo anistia no Brasil. Enquanto não houver anistia, perdão dessas pessoas, elas estiverem soltas. Enquanto também não tiver anistia por pessoas que foram acusadas por crimes que não cometeram, Alexandre, você está mergulhando o Brasil em crise. Crise política, crise ética, crise de tudo. Tá? Em nome da defesa do Estado de Direito, em nome da defesa da democracia, diz você. Mas nem você acredita nisso. Você mesmo, no fundo, não acredita nisso. Mas para aparecer, como você quer aparecer, porque você tem sonhos de ser presidente do Brasil no futuro, de deixar a magistratura para ser presidente do Brasil. Você tem sonhos megalômanos. Aí você criou toda essa situação de incongruência, de contradição, né, de guerra interna no Brasil. E aí você vai pagar por todos esses atos, inclusive o ato aqui de ter preso aqui, mandado prender o Felipe Martins. Você vai acabar na cadeia, Alexandre de Moraes. E não vai demorar muito. Entendeu? Porque você faz coisas sem pensar. E refletidas. Como se fosse aí um psicótico, um psicopata, alguma coisa assim. Você tem algum problema na sua cabeça que você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratar. Entendeu? Alguém disse para você que você seria o juiz de toda a América Latina e você acreditou. E vai juízos injustos, juiz
Um juiz que faz sentenças injustas. Você é um injusto juiz. Então o que vai acontecer com você? Você vai pagar pelos seus erros. Bom, é isso que vai acontecer na sua vida, Alexandre de Moraes. Prepare-se. Prepare a sua esposa, prepare a sua família. Você ainda vai sofrer as sanções por terem errado demais, por terem colocado o Brasil em guerra entre si. E na verdade, como Alcione disse, alguém ama você. Sim, Jesus ama você. E espera que você se converta. Você mude o seu coração, mude a sua mente. Peça perdão para o Brasil e pare de perseguir pessoas inocentes. Pessoas inocentes. Para por aí. Você está perseguindo pessoas inocentes. E você está mexendo com quem? Com Deus. Um juiz eterno. Você não pode ir contra Deus. Você sendo cristão ou não cristão, você não pode ir contra Ele. E você vai sofrer as consequências dos seus atos errados, seus pecados, tá? Na sua jurisprudência aí. Vamos lá. Vamos voltar à Comissão de Segurança. Eu já falei da República, da Comissão de Segurança Pública do Senado, discute regras para o uso de drones por forças de segurança pública. Eu também acho que deveria usar sim, mas desde uma forma bem documentada esse negócio, né? Bem, uma forma que tivesse uma regulamentação sobre isso. Polícia Federal realiza 2 ações contra a circulação de moeda falsa no interior do Pará. Apreensões ocorreram nas cidades de Trairão e Itaituba durante a realização de fiscalizações em encomendas postais. Polícia Federal incinera 4 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul. A ação foi acompanhada pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária em Três Lagoas. Prisões por venda irregular de bebidas chegam a 51 pessoas em São Paulo. Em 42 estabelecimentos foram encontradas irregularidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, mas nenhum caso de bebida adulterada foi identificado durante as inspeções. Mas tem que prender porque está fora do padrão, ou tem que fiscalizar, interditar, alguma coisa assim, multar, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determina a proibição de 8 produtos para cabelo da empresa ANI Indústrias e Comércio de Produtos Químicos Limitada. De acordo com a agência, os cosméticos possuíam irregularidades e sem o devido registro na agência reguladora. Os produtos ANI aí estão sendo caçados pela Anvisa, hein? Tem que ver esse problema aí da ANI, da empresa ANI, das indústrias ANI de cosméticos, tá? Tem que ver essa situação. A Anvisa autoriza a produção de etanol injetável como antídoto contra a intoxicação por metanol. A medida foi publicada em resolução na última sexta-feira, dia 11, como parte das ações de enfrentamento ao surto de intoxicações provocadas pelo consumo de bebidas adulteradas. O primeiro lote de fabricação de etanol injetável será feito pelo laboratório Cristália. A empresa vai produzir 12 mil ampolas e doará toda a produção ao Ministério da Saúde. Ventos causam estragos em cidade gaúcha. Defesa Civil analisa microexplosão. Propriedade rural foi severamente atingida em Palmeira das Missões. Rapaz, teve até microexplosão nos ventos fortes lá no Rio Grande do Sul, tá? Ciclone deve provocar fortes chuvas e ventos intensos no sul do país, segundo o Climatempo. O fenômeno que causou temporais em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná neste final de semana deve seguir até esta terça-feira, dia 14. CEO da Embraer vê espaço para 3 ou 4 empresas, onde Boeing e Airbus dominam. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, na sede da empresa em São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, Francisco Gomes afirma que há potencial para novos competidores na produção de aviões
de fuselagem estreita. Então há mais oportunidades para a indústria aérea brasileira, né? Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário para comemorar os 94 anos do santuário do Cristo Redentor. Lá é um santuário, é uma igreja, o Cristo Redentor. Embaixo é um santuário, tá ok, gente? O Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi realizada nesse domingo, ontem, dia 12, às 8 horas, no Alto do Corcovado, uma missa em ação de graça celebrada pelo reitor do santuário, Padre Omar Raposo. Ciência e tecnologia. Projeto Piauí Inteligência Artificial, criado pelo governo do Piauí, visando implantar a disciplina Inteligência Artificial em escolas estaduais, está entre os selecionados pela edição de 2025 do Prêmio Unesco Rei Hamad bin Isa Al Khalifa para o uso de tecnologias da informação e da comunicação na educação. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Parabéns, Piauí, pela iniciativa. Eu queria que Mato Grosso também fizesse o mesmo e adotasse a mesma coisa que nas escolas em Mato Grosso. Crocodilo pré-histórico de 180 milhões de anos é encontrado com esqueleto intacto na França. A descoberta, considerada excepcional por especialistas, inclui um esqueleto quase completo do animal pré-histórico que viveu durante o período Jurássico, com 5 metros de comprimento e mais de 2 de largura. O fóssil preserva detalhes impressionantes, vértebras, patas, espinhas dorsais e até o focinho alongado com dentes visíveis. Complexo funerário de elite da Idade do Bronze é descoberto em Israel. Escavações recentes relataram um complexo funerário bem preservado do final da Idade do Bronze, revelando conexões com o Egito há cerca de 3.300 anos. Estudo diz que fungos foram chave da vida terrestre, não vilões da ficção. Liderada por cientistas do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa Oeste, no Japão, uma equipe internacional de pesquisadores propõe que, em vez de destruidores, os fungos podem ter funcionado como engenheiros ecológicos que, ao facilitar a transição da vida aquática para a terrestre, possibilitaram os primeiros ecossistemas terrestres. Esportes. Campeonato Brasileiro Série B, 32ª rodada. Novo Horizontino venceu o Operário do Paraná por 3-0. O Criciúma venceu o América de Minas Gerais por 2-1. O Vila Nova de Goiás venceu o Amazonas por 1-0. E finalmente o Cuiabá, aqui na Arena Pantanal, venceu o Coritiba por 1-0. Só umzinho a 0. Poderia bater de 2, de 3, mas venceu de 1-0. Também foi um sufoco, né, para o Cuiabá ganhar. Os atletas do Cuiabá precisam só vencer agora. Vencer de 1-0, 2-1, mas que vençam todas as partidas daqui por diante, para se quiserem realmente retornar à Série B. Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra o Japão na terça-feira, dia 14. Amanhã, portanto, o jogo da seleção brasileira contra o Japão. Jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será o único contra equipes asiáticas ainda este ano. O Brasil enfrentará seleções africanas e, no ano que vem, europeias. Partida contra os donos da casa terá início às 7h30, né? Portanto, a gente vai ter que fazer amanhã o jornal bem mais cedo ou depois do jogo, né? Porque eu não quero perder esse jogo contra o Japão, não. É uma equipe dura de vencer. Mas vamos ver a seleção, o desempenho da seleção brasileira contra o Japão amanhã, tá? Gana vence Camarões e se classifica para a Copa do Mundo de 2026. Seleção ganesa confirma primeiro lugar no grupo 1 das eliminatórias e é a 21ª a garantir vaga na competição do ano que vem. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre medalhas de judô, né, no Peru, né? É sobre judô? Eu acho que é sobre
foi o Grande Prix, né? Brasil conquista mais 3 medalhas no Grande Prêmio de Judô de Lima, lá em Lima, lá no Peru. Com ouro de Daniel Garguin, Nauana Silva garantiu a prata na categoria até 63 quilos, enquanto Gabriel Falcão conquistou o bronze na categoria até 81 quilos. Eu estou falando que o Brasil é uma potência no judô, sempre foi e sempre será. Né? O Brasil é uma potência no judô. Aos 15, agora vamos falar aqui de tênis, tá? Aos 15 anos, Naná Silva vence em São João da Boa Vista e fatura primeiro título como tenista profissional. Brasileira vence chilena Antônia Vergara por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-3 e leva o título do ITFW 15 no interior de São Paulo. Nós temos aí uma promessa para o tênis mundial, tá? Essa garota aí, a Naná Silva. Naná Silva. Bota esse nome na cabeça. Naná Silva. Só tem 15 anos de idade, tá? Ramon Dino faz história e conquista o título da Classic Physique no Olímpia. Ele agora é o Mr. Olímpia, tá? Quem é Ramon Dino, ou dinossauro, né? Ramon Dino, ele ele é chamado de dinossauro acreano, né? Derrotou o Mike Summerfield e ele garante então o primeiro título para o Brasil na Copa do Mundo de Fisiculturismo, tá? Ele agora é o novo Mr. Olímpia 2025. Ele é tão bonito assim quanto eu, o físico dele, Mr. Olímpia, é o nosso Ramon Dino, o dinossauro acriano. Parabéns, Ramon Dino, dinossauro acriano, né? Chegou na final, ele estava batendo na trave já há alguns anos, né? Que ele está batendo na trave. E ele chegou em segundo, chegou em terceiro. Agora chegou em primeiro lugar, é o Mr. Olímpia 2025, tá? Copa Mundial do Fisiculturismo, nós temos ali o Mr. Olímpia. Ramon Dino, o dinossauro acriano. Notícias internacionais. Macron, presidente da França, nomeia novo governo de Sébastien Lecornu em meio à crise política na França. Formação destaca-se pela inclusão de funcionários com perfil técnico em uma tentativa de estabilizar o cenário político em crise no país. França define nesta segunda-feira, dia 13, data da prisão de Nicolas Sarkozy por financiamento ilegal de campanha. Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy. Aos 70 anos, Sarkozy nega as acusações e afirma ser vítima de uma armação política. Eu acredito nisso também. Ou não, sei lá. Mas parece, né? Europa começa a substituir carimbos em passaportes por sistema eletrônico de controle de viagens. O novo modelo usará dados biométricos como impressões digitais e reconhecimento facial para registrar entradas e saídas na zona de Schengen, área de livre circulação que abrange a maior parte da Europa. Cúpula no Egito reunirá Trump, Macron e Meloni e outros líderes mundiais. Evento na cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, nesta segunda-feira, dia 13, pretende discutir soluções para Gaza e firmar novo pacto de paz. Está acontecendo agora já esse evento aí, tá? Eles estão reunidos lá no Egito aí. O Trump está lá também, né? Trump, Macron, Meloni estão lá, ok? Israel prepara hospitais e bases para a libertação de reféns do grupo terrorista Hamas. Centros médicos montaram planos de recuperação individual para as pessoas em cativeiro. Grupo terrorista Hamas retoma controle em Gaza e confronta colaboradores após cessar fogo. Vídeo distribuído por canais no Telegram afiliados ao Hamas no sábado, dia 11, mostrou um suposto colaborador sendo espancado em um local desconhecido. Canadá confirma a aquisição de caça F-35, mas avalia fatura.
mas avalia futura compra de 72 aeronaves adicionais. O governo do Canadá confirmou oficialmente que receberá pelo menos 16 caças furtivos F-35A Lightning II, já pagos e em fase de produção pela Lockheed Martin, enquanto o destino das 72 aeronaves restantes do pedido original de 88 ainda está indefinido. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado canadense para aquisições de defesa, Stephen Furr, em entrevista à CBC News. O Canadá está se preparando militarmente aí para uma suposta invasão aí, né? Helicóptero, vamos aqui a notícia, peraí, opa, gente, computador aí, vamos lá, volta, opa, saiu aqui, tá? Vamos voltar, vamos gurizinho, vamos. Opa, a gente tava indo bem aqui, de repente saiu tudo, tá? A mão, vamos lá. Cúpula do Egito, Israel, grupo terrorista Canadá confirma a aquisição dos, né? Aí. Aqui, ó. Helicóptero cai perto de praia no sul da Califórnia e deixa 5 feridos. Imagens feitas por testemunhas mostraram os destroços do helicóptero sobre uma estrutura atrás de uma fileira de palmeiras perto do hotel Yacht em Huntington Beach, né? Na praia de Huntington. Embaixador da Venezuela e Gustavo Petro, presidente da Colômbia, criticam premiação de Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira. Agora os caras estão morrendo de inveja e estão criticando a Maria Corina, né? Segundo o Comitê do Nobel, a venezuelana foi a vencedora por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Agora usa aí o Gustavo Petro, né? O pessoal da Venezuela lá, que é patrocinado por Maduro, né? Estão morrendo de dor de cotovelo, né? E esses caras vão cair, tá? Gustavo Petro vai cair, Nicolás Maduro vai cair. É só a gente acompanhar direitinho aí os acontecimentos aí que vocês vão ver. Esses caras vão cair todinhos. Evo Morales diz que não deixará esconderijo e nega acusações de estupro e tráfico de pessoas. O Morales, ele é acusado de estupro, né? E também de tráfico de pessoas. O ex-presidente da Bolívia, de 65 anos, declarou neste domingo, dia 12, que não há maneira de que me tirem daqui desta vez, em referência ao acampamento de Laucaenin, nos arredores de Vila Tunari, região de Cochabamba, onde se encontra refugiado. Evo Morales, ele é procurado pela justiça boliviana e responde a processos por estupro de vulnerável, ou seja, estupro de meninas de menor, né, de idade, e também ele é acusado de tráfico de pessoas, tá? Traficou pessoas, seres humanos. Você vê, né, como que os caras estão limpinhos, né, na verdade bem sujinhos mesmo. Papa Leão, e finalmente ele resolveu trabalhar de verdade e aparecer. Até que enfim o Papa resolveu trabalhar. Papa Leão 14 abençoa a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A divulgação da bênção coincide com as celebrações do dia 12 de outubro, data em que se comemora o dia da padroeira, que comemorou ontem, né? Já foi, tá? Então o Papa parece que já está começando a aparecer, né? Porque até agora ele estava sumido, né? Ele foi eleito Papa e parecia que ele estava dormindo o tempo todo. Mas eu acho que já resolveu trabalhar, né? A igreja espera isso do senhor Papa. A igreja está esperando o seu trabalho, né? Para o senhor dizer a que realmente veio, né? Fazer um trabalho certinho, bonitinho, né? Vamos lá!
O que aconteceu no mundo no dia 13 de outubro de 1843? O que aconteceu no dia 13 de outubro de 1843? Na cidade de Nova York, Estados Unidos, é fundada a B'nai B'rith, a mais antiga organização judaica de serviços do mundo. É uma espécie de ONG, né, que ajuda pessoas ao redor do mundo, né? B'nai B'rith, tá? Ela ajuda mesmo. Então você pede ajuda e aí os judeus ajudam você. Tem muito dinheiro esse povo, hein? Lembre-se. 1884, determinado o meridiano de Greenwich como ponto de referência para a determinação dos fusos horários. Em 1892, Edward Emerson Barnard, um astrônomo norte-americano, registra o primeiro cometa descoberto por meios fotográficos. 1923, Ankara se torna a capital da Turquia. 1972, o voo Força Aérea Uruguaia 571, um turbo-hélice Fairchild FH-7827D, cai nas montanhas dos Andes. 28 pessoas sobrevivem ao acidente. 16 sucumbem antes do resgate em 23 de dezembro. 1977, sequestro do voo Lufthansa 181, um Boeing 737 pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. Foi sequestrado esse Lufthansa aí. Em 1982, começa a formação do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, extinguindo as 7 quedas. Acabou as cachoeiras 7 quedas, né? Porque ficaram debaixo lá para a construção da usina de Itaipu. Tá, ok? Hidrelétrica de Itaipu. 2010, o acidente da mina San José, no Chile, termina quando todos os 33 mineiros presos chegam à superfície após um recorde de 69 dias no subsolo. Essas são algumas notícias do dia. Obrigado, Roberto Vieira Filho. Um bom dia para você, um bom dia para sua família, tá? Um bom começo de semana, né? Vai ser uma semana aí com bastante coisas que a gente vai noticiar aqui, se Deus quiser, tá? Um beijo, um abraço. Que Deus ilumina você e toda a sua família, tá ok? E te livre de todos os males. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo Notícias do Dia, Fishing News, aqui no Conectados 7 News. Tchau, tchau.